Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o texto diz o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, assim também a graça, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? Paulo responde: de modo nenhum. Como nós viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Nós que já morremos para o pecado. Amém? Podeis tomar assento, meus amados. Agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia e graça de podermos estar aqui transmitindo a sua palavra. Agradecer também ao pastor André, pastor Denilson, todos os obreiros pela confiança. E eu creio que Deus tem algo especial para nós. Enquanto estávamos estudando esse assunto, Deus falou muito forte comigo. E creio que Deus vai nos abençoar. Deus tem uma palavra dos céus para os nossos corações. Amém? Aleluia. Vamos lá, meus amados. Então nós lemos o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. Pode passar para mim, que acho que não está passando. Aqui, passa. Meus amados, nós queremos... Aqui. Eu deixei meu telefone, meus amados. Depois, se você quiser, é um estudo, você pode me pedir por WhatsApp, tá? Então, se você quiser, porque nós vamos ter muitos versículos e nós não vamos ler todos. Então, se você quiser, tiver alguma dúvida, depois pode me pedir por WhatsApp, por favor, tá? Meus amados, nós queremos falar uma mensagem: livres da escravidão, do poder do pecado, pelo poder da cruz de Cristo. Temos dois poderes: o poder do pecado, que quer e pode nos escravizar, mas nós temos o poder da cruz de Cristo, que pode nos libertar. Vamos tratar desse assunto nesta noite. Dentro desse sumário, se Deus nos permitir chegar até o final, dentro desse sumário, a escravidão no poder do pecado, primeira parte. O Evangelho, o poder de nos libertar da escravidão do pecado. Será que o Evangelho tem poder de nos libertar, de fato, de libertar o homem do poder do pecado? Será que há uma promessa? Ou nós temos que conviver a vida toda debaixo de vícios, de pecados, lutando para conseguir a libertação? E por fim, como viver a nova vida em Cristo? Meus amados, a salvação, ela tem 3 tempos, ela tem 3 estágios. 3 estágios. Nós começamos quando nós recebemos a Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu e derramou seu sangue para purificar os nossos pecados. E esse processo da salvação se chama justificação. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro estágio, a primeira etapa do processo de salvação. Ele está descrito, meus amados, em Romanos, do capítulo 1 até o versículo 5 e 11.
Paulo descreve, dirigido pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, o Evangelho. Mas, meus amados, além disso, Romanos, os escritos de Paulo, eram o testemunho de Paulo, era a vida, era a experiência de Paulo. E ele descobriu que o processo de redenção, a salvação, não se limitava à justificação dos pecados. Eu até coloquei uma figurinha ali, alguém que fica com os braços cruzados, e representa muitas vezes nós, que dissemos o seguinte: agora eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada, já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Será que é isso? Será que Paulo pensou isso? Pode ser que tenha pensado, só que ele descobriu que a salvação, ela tem 3 tempos, 3 estágios. Então, se você está de braços cruzados, a salvação não terminou, ela apenas começou. E nós especificamente queremos falar nesta noite sobre esse segundo estágio da salvação. No passado, então, meus amados, nós já fomos salvos da condenação do pecado. E no presente, hoje, nós precisamos ser salvos do poder do pecado, que quer nos escravizar. E Jesus, quando morreu, ele resolveu esse problema. E nós precisamos conhecer essa realidade e nos apropriar, crer nessa verdade. Ninguém precisa continuar escravo do pecado, porque Jesus, na cruz do Calvário, resolveu o problema do poder do pecado. E é nesse momento em que se completa, se concretiza a regeneração. A regeneração envolve esses 2 estágios. O que é a regeneração? A regeneração, meus amados, é a morte para o velho homem, para Adão, para o escravo do pecado. É a morte, a regeneração envolve a morte para a velha vida, a que nós herdamos de Adão. É a morte para Adão e é a ressurreição para viver uma vida em Jesus Cristo. A vida em Jesus Cristo. Nós morremos em Adão. Morremos com Cristo em Adão. Para Adão. Jesus é o último Adão. Acabou os Adão. Jesus é o último Adão. E ele, como último Adão, lá na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados. Só que não só isso. Ele não simplesmente levou os nossos pecados, a nossa condenação. Ele nos levou juntos. Sabia? Cristo não morreu sozinho lá na cruz do Calvário. Nós morremos dentro de Cristo. Fomos incluídos na morte de Cristo. E esse é o processo de morrer para Adão. E quando nós entramos em Cristo na morte, nós fomos sepultados com Cristo, como Cristo foi. E depois que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Isto é a regeneração. Isto é o novo nascimento. E todos os crentes, Jesus disse para Nicodemos: é necessário vos nascer de novo, porque quem não nascer de novo, não vai ver e não vai entrar no reino dos céus. Só que para nascer de novo precisa morrer. E é sobre isso que queremos falar nesta noite. E quando nós morremos, nós somos salvos do poder do pecado. Essa foi a experiência de Paulo. Até Romanos 5:11, Paulo fala da justificação. A partir de Romanos 5:12, incluindo o texto que nós lemos, Paulo descobre que, apesar de Jesus ter purificado seus pecados com seu sangue, ele continuava pecando. A fábrica de pecados continuava a pleno vapor. E o que ele fazia? Ele pecava e voltava para a justificação, pedia perdão dos seus pecados. Só que depois pecava de novo, porque a fonte de pecado não tinha morrido. E como é que ela morre, irmão Jaime? Dentro de Cristo.
É sobre isso que queremos falar. É sobre isso que Romanos 5:12 até o capítulo 7 trata. A nossa comorte com Cristo, irmã Fátima. E essa comorte envolve a regeneração e a santificação. Na regeneração, o nosso espírito, que morreu lá no Éden com Adão, ele é recriado, ele é regenerado. E agora nós vivemos uma vida no Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Esse é o processo de santificação. Livres do poder do pecado, da fonte de pecado, da fábrica de pecado. Jaime, termina assim o processo de salvação? Não, não termina. Jesus tem muito mais coisas maravilhosas para nós. Jesus tem o processo, depois de Jesus ter morrido, sendo enterrado e ressuscitado, e nós termos morrido, enterrado e ressuscitado com Cristo, Jesus foi para onde? Foi para a glória, foi glorificado. E nós, meus amados, quando nós entramos em Cristo, nesse processo, nós estamos em Cristo para sempre. Isso tem uma verdade maravilhosa. Cristo está dentro de você e você está dentro de Cristo. Paulo é tão maravilhoso, é tão glorioso, que Paulo diz aos Efésios que nós não estamos aqui. Sabe onde é que nós estamos? Nós estamos vivendo nas regiões celestiais com Cristo. Aqui eu coloquei futuro, mas eu creio que já é presente. Nós já estamos vivendo com Cristo uma vida glorificada. É isso que Jesus tem, livres da escravidão do pecado. E onde é que Paulo trata isso? Romanos capítulo 8 e principalmente Efésios. É a experiência de Paulo. Aleluia, é o que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Glória a Deus. Esse relógio, se a gente pudesse botar um freio nele. Vamos seguir? Então nós vamos falar sobre esse estágio aqui. A libertação do poder do pecado. Meus amados, isso é uma lista de pecados. Uma lista de pecados que está no Novo Testamento que Paulo descreveu. Acho que tem outras, eu pesquisei rapidinho e achei essas, tá? Aqui tem todos os tipos de pecado. E diz que quem comete esses pecados não vai estar condenado e não vai para o céu. E Paulo fala um monte de coisa lá. Meus amados, olhando assim é terrível, né? É terrível esses pecados. Pode ser que alguém seja escravo de algum desses pecados. Pode ser, tá? Só que, meus amados, existe algo mais terrível do que esses aqui. Vocês sabiam disso? Existe um pecado que é mais terrível e mais danoso e mais destruidor do que todos esses pecados aqui. Esses pecados aqui, meus amados, são produtos da fábrica que precisa ser fechada, da fonte que precisa secar. E essa só seca, como Paulo orientou, morrendo. E morrendo como, irmão Jaime? Morrendo dentro de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém? Pecado. Pecado que fabrica pecados. Existem dois tipos de pecado. Existe o pecado verbo, que são esses aqui. Pecados verbos. São aqueles que se pratica no cotidiano. E que muitas vezes são os ressaltados. Aqueles pecados públicos. E a gente elege alguns pecados para a gente apontar o dedo. Né? Não elege uma meia dúzia de pecado? E se a gente não comete essa meia dúzia de pecados, não, eu estou tranquilo. Só que existem pecados que não são públicos, que estão ocultos lá no coração. Por exemplo, orgulho. Orgulho, ele é praticamente imperceptível. Eu ouvi há 2, 3 semanas atrás um pastor que disse o seguinte: eu tenho orgulho da minha humildade. Caramba! Orgulho da minha humildade. Meu Deus do céu! A justiça própria está impregnada. Jó, meus amados,
Jó, nós chamamos ele de justo. Justo Jó, porque o justo sofre. Jó não, Jó tinha uma fábrica que produzia pecados. Quando Deus enquadrou ele, quando Deus permitiu que o diabo enquadrasse ele, saltou a justiça própria. E ele chegou num momento da vida dele, ele disse: Deus, vem falar comigo. Por que tu não vem falar comigo? Se você viesse falar comigo, Deus, você sabia que eu sou mais justo do que você? Jó falou isso. Está num livro que, muito bom, o livro O Crime da Letra. Conta essa história, porque Jó tinha uma fábrica de pecados. Ele tinha uma fábrica. Ele era um homem justo, sim, mas o problema é que a fábrica estava aberta. Ele recorria o quê? Ele recorria a sacrifícios, crendo que o Messias que ia vir era um símbolo do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos como, meus amados? Pelo sangue de Cristo, crendo no Cristo que viria, representado pelo Cordeiro que eles sacrificavam, olhando para o futuro. E nós somos salvos como? Nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus, o Cristo, sacrificado na cruz, olhando para trás, olhando para o passado. Amém? Jesus, quando esteve aqui na terra, a preocupação de Jesus não era primariamente com essa lista de pecados. Não era com essa lista de pecados. Porque esses são consequências, são verbos do substantivo do pecador. O pecador não é pecador porque ele pratica pecados. Ele é pecador porque ele nasceu pecador. Jó era pecador porque ele nasceu pecador. E esse pecador, meus amados, precisa morrer. Esse Adão, escravo do pecado, precisa morrer. Enquanto ele não morrer, vamos continuar debaixo da escravidão do poder do pecado. Então Jesus disse o seguinte, olha aqui, ó. Jesus realizou milagres lá em João 2, né? O milagre lá da transformação da água em vinho. Acho que é João 2, né? E muitos creram em Jesus, creram no nome de Jesus. Mas o que Jesus disse? Jesus não confiava neles. Sabe por que não confiava neles? Por causa da natureza humana. O Jim Swaggart, na Bíblia dele, a Bíblia anotada, aquela verde que foi distribuída, ele colocou ali, comentando a natureza humana, a depravação total do homem. Jesus sabia que o problema do homem não era esses pecados aqui, isso era a consequência da natureza pecaminosa que eles tinham. Então Jesus, ele conhecia, porque foi ele que criou o homem, ele que sustém o homem. E Jesus afirmou em Mateus 7,11, se vós sendo maus, Jesus disse, todo mundo, se vós sendo maus, ele estava se referindo aqui ao velho homem, à velha natureza que morre, que vive dentro de nós e que precisa morrer. Jesus afirmou aqui, lá para aquele jovem rico, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Tem muita gente que se considera bom, mas é pecador. Todo mundo é pecador. Romanos 3:23, todos pecaram e estão vazios da glória de Deus. Todos pecaram. Todo mundo igual. Todo mundo é Adão, todo mundo nasce pecador e todo mundo precisa crer que Jesus morreu na cruz e que Ele morreu dentro de Cristo para ser livre do poder do pecado. Pecado. O pecado, esse pecado, essa natureza pecaminosa que Jesus falou, ela só é tirada pela morte do velho homem. Davi falou o seguinte, lá no Salmo 51, quando ele confessou seu pecado de adultério, assassinato, ele disse para Deus na sua oração, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Desde antes de nascer eu já era pecador. Eu nasci pecador. Eu nasci condenado à morte e condenado ao inferno. Era isso que ele estava falando. Sim, sou pecador desde que minha mãe me concebeu.
Eu sempre olhava para Jó já falei, fala de José. Eu tinha uma raiva de José. Sério, eu tinha uma raiva. Por que José é tão santo e eu tão pecador? Eu tinha uma raiva dele. Aí depois eu fui estudar. E encontrei o nome dos filhos de José. Depois você olha. Gênesis 41. Ele não queria perdoar os irmãos. Ele tinha raiva dos irmãos. Eu odiava os irmãos. Ele só perdoou os irmãos porque teve uma intervenção divina. Depois você lê o nome dos filhos, o que significa o nome dos filhos. Deus me fez esquecer. Ele esqueceu da traição? Do que fizeram para ele? Não. Deus me fez esquecer. Porque pela natureza humana ninguém perdoa o mal. José não queria perdoar também, ele era humano como nós. E sabe por que ele ficou mais 2 anos enterrado no cárcere? Mais 2 anos? Por que Deus não permitiu ele sair? Porque Deus fez um teste com ele. Quando o copeiro e o padeiro foram condenados, foram entregues ao cárcere. Deus havia feito um teste. José não era para ter pedido para o copeiro se lembrar dele. Não era. Ele não, quando José pediu para o copeiro, olha, quando tu estiver lá servindo o faraó, fala de mim, eu estou aqui inocente. O que José estava fazendo? Estava se justificando. Estava se declarando bom. E Deus não usa pessoas que se auto-justificam. Aí sabe o que Deus falou? Vai ficar mais 2 anos enterrados. Aí a Bíblia diz assim, numa versão, 2 anos inteiros. Eu disse, por que tem inteiros aqui? 2 anos sofridos. Aí José ficou 2 anos lá e disse, olha, Deus me esqueceu, agora acabou com tudo. Aí quando ele diz que acabou com tudo, não tem mais jeito, aí Deus realiza, dá um sonho para Faraó e tira ele do cárcere. Oh glória! Meus amados, Deus só realiza o milagre em nossa vida quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso. Reconhecemos que somos orgulhosos, que temos justiça própria. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não presta nada. A única justiça que presta é a justiça de Cristo, conquistada na cruz do Calvário. Obrigado. Aí nós temos Nicodemos, um religioso, chegou para Jesus, né? Jesus disse, se não nascer de novo, não tem jeito, se não morrer para o velho homem e nascer do Espírito, não tem jeito, tem que, Nicodemos está aí, como é que faz agora? Só olha, Jesus disse assim, como a serpente foi levantada lá no deserto, eu também vou ser levantado. Só que Jesus não deixou claro o que era. Jesus estava dizendo o seguinte, ó, o único jeito é morrer comigo quando eu for levantado na cruz. Jesus estava dando uma pista de como se nasce de novo. Nasce de novo morrendo com Cristo na cruz. Saulo, um religioso, era tão religioso, tão escravo da religião, que matava em nome da religião, que torturava em nome da religião, achava que estava servindo a Deus, estava cego. Precisou ter uma revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo e esse crucificado. Isso é o Evangelho. É a diferença. Todas as outras religiões é um conjunto de dogmas, regras, tradições. O Evangelho genuíno, irmã Fátima, é Cristo e esse crucificado. É uma pessoa. Eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, e daí? Se você não conhece Cristo crucificado, você não conhece o Evangelho genuíno. Cornélio era um homem justo e temente a Deus, mas era um pecador. Era um pecador. Por quê? Não tinha morrido. Todos nós nascemos escravos do pecado. Pecado substantivo. Todos nós que nascemos do nosso pai e da mãe, recebemos como herança de Adão, uma herança maldita, a escravidão do pecado. E se nós não obtivermos durante a vida a libertação da escravidão do pecado, infelizmente, o fim nós já sabemos. E o único que liberta é Jesus Cristo e este crucificado. O poder da cruz, o poder do Evangelho. Amém? Afinal de contas, o que é pecado? O que é pecado? Pô, fala tanto de pecado. Eu passei muito tempo na igreja, eu sabia o que era pecado.
me diziam, é errar o alvo. Meu Deus, isso é muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Tem vários pecados na Bíblia, vários conceitos na Bíblia. Jesus, por exemplo, ele deu um conceito de pecado. Sabe o que é pecado para Jesus? Ele disse, quando vier o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois ele dá um conceito do pecado. O pecado porque não crê em mim. Para Jesus, pecado é não crer nele. É não crer na salvação que ele providenciou. E o sentido do verbo, do crer. Eu encontrei um tradutor, Vibur. Ele é filho de missionários, é brasileiro, mora em Brasília. Ele fez uma tradução da Bíblia e eu fiquei maravilhado. Sabe o que é o sentido do verbo crer? No grego existem dois sentidos. Existe aquele sentido, fajuta, que a gente crê no Papai Noel, crê no Coelho da Páscoa, crê nisso, crê naquilo e tal. Mas existe o crer, quando Jesus fala crer em mim, ele diz que tem um outro verbo no grego, que significa crer para dentro de mim. Ele tem uma tradução, está disponível gratuitamente na internet. Sempre quando ele diz, Jesus diz crer em mim, ele diz crer para dentro de mim. Tem o mesmo significado de batismo. Batismo é ser imergido para dentro de Cristo. Crer é crer para dentro de Cristo. Quando Jesus disse o seguinte, então, pecado é não crer em mim, é não entrar dentro de mim. É não sair de Adão, escravo do pecado, e entrar dentro de Cristo. Isso é pecado. Só que o conceito para nós hoje é outro. Tá? Nós vamos usar um outro conceito. Tem vários conceitos de pecado. Nós vamos usar esse conceito aqui. 1 João 3 e 4 diz que pecado é transgredir a lei. Como existe um código penal, que diz lá, matar. E tem uma pena. Se nós matarmos alguém, nós vamos ser condenados pelo tribunal, pelo juiz, porque nós descumprimos a lei. Deus também tem uma lei. Deus fixou uma lei. E o pecado é transgredir essa lei. O homem se torna pecador quando ele transgride essa lei. Aqui nós temos uma lei, nós lemos esse texto, diz que a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A lei não é para justificar o homem. Ninguém se salva cumprindo lei, regra. Ninguém se salva cumprindo regra. A lei, o objetivo da lei é mostrar que nós somos pecadores. A lei é um espelho. Olha, Jaime, olha como é que tu é pecador. Como tu é depravado. Tu precisa de Cristo urgentemente. Tu precisa do sangue de Cristo e tu precisa da cruz de Cristo para morrer com Cristo. E para crer em Cristo, entrar dentro de Cristo. Então a transgressão veio para que o pecado fosse, a lei veio para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E veja onde é que nós estamos. Nós estamos em Romanos 5:20. Até 5:11, Paulo estava tranquilo. O sangue de Jesus me purificou dos pecados. Eu tenho paz com Deus, estou tranquilo. 5:11. Só que ele descobre que ele continua pecando. Ele continua pecando. Por quê? Porque a fábrica não fechou, a fonte não fechou. E tem que fechar a fonte do pecado, senão ela te escraviza. Que lei é essa? Essa é a lei dos 10 mandamentos, principalmente. Só que essa lei dos 10 mandamentos, ela evidencia pecados, verbo, ações. Existe uma lei que enquadrou todo mundo. E essa lei é a que nos tornou pecadores. Nós pecadores. Todo mundo nasce pecador. Por quê? Por causa dessa outra lei. Vamos falar agora. Coloquei aqui, que lei que todos transgrediram, todos transgrediram e, portanto, em função dessa lei, em função disso, se tornaram escravos do pecado. Minha filha nasceu escrava do pecado. Enquanto ela não tiver consciência do pecado, ela é salva. Mas ela é salva pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Mas no momento que ela adquirir consciência do pecado,
ela precisa, e consciência de que ela é pecadora, por natureza, que o pai dela transmitiu o pecado para ela, ela vai precisar do sangue de Jesus Cristo e vai precisar morrer com Cristo na cruz. Aí eu pergunto no devocional de manhã, que eu aprendi com o pastor Anderson, ele disse que fazia o devocional com a filha dele, ele disse que vergonha eu não faço, vou fazer. Então de manhã eu faço o devocional, daí eu explico, filha, quem é que morreu na cruz? Jesus. Quem mais morreu na cruz? Eu, papai. Seu papai também morreu, a mamãe também morreu. Sem morte não há novo nascimento. Que lei que é essa então? Que lei que é essa? Que tornou todos pecadores, todos. Essa lei aqui. A primeira lei. A primeira pregação de Deus foi essa. Lá no jardim do Éden, e tornou todos nós pecadores. Porque todos nós estávamos lá em Adão, nos lombos de Adão. Nós fomos gerados a partir de Adão. E o Senhor deu a seguinte ordem, a seguinte lei. Pecado é transgressão da lei. Ao homem, a Adão, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore do jardim. Contudo, não comerás. Está aí, aqui está a ordem, o comando. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, no dia, certamente morrerá. Essa foi a lei. Eva foi lá, deu ouvido à serpente, e a serpente disse, não vai morrer não. Morre ou não morre? Adão e Eva morreram ou não morreram lá? Morreram, parte deles morreu. Morreu o quê? O homem é constituído tricotômico, espírito, corpo e alma. O que morreu? Adão caiu morto, puf, quando pecou? Não. Continuou vivendo, 830 anos. Morreu o quê? Morreu a alma? Não. A personalidade de Adão estava lá. Eu creio que morreu o espírito, tá? Eu creio que morreu o espírito. Uns dizem que o espírito adormeceu, mas Jesus disse, o que Deus disse? No dia em que comer, certamente morrerás. O diabo disse, não vai morrer. Morreu ou não morreu? Morreu alguma coisa. E para mim morreu o espírito. Todos nós nascemos nesse mundo, Deus nos criou tricotômicos. Só que o espírito morreu do jardim do Éden. Todos nós nascemos dicotômicos. Isso que eu defendo, tá? Nós nascemos corpo e alma. E se nós não recuperarmos o espírito, nós estamos condenados à morte e ao inferno. Nascer de novo, nascer do alto, ser regenerado, ser recriado, para mim, é ter o espírito recriado. Jaime, que loucura é essa? Os apóstolos, e principalmente Pedro, Jesus, antes de morrer, ele falou para Pedro o seguinte, Pedro, depois, quando tu se converteres, Pedro não tinha se convertido ainda. Antes da morte de Jesus não tinha se convertido. Por quê? Porque o evangelho não tinha se concretizado. O que é o evangelho? É Cristo crucificado. Cristo já tinha morrido? Não. Então ninguém tinha se convertido antes de Jesus morrer na cruz. Depois que Jesus ressuscitou, no capítulo 20 de João, se não me engano, eu sempre me questionei, quando então Pedro se converteu? Quando os apóstolos se converteram? No Pentecostes? Eu sempre achei que era no Pentecostes. Só que eu descobri algo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem do pó da terra. Fez um boneco de barro. E Deus diz que soprou o Espírito, a vida de Deus, a vida zoe no homem. E o homem se tornou alma vivente. Então, esse texto diz que alguma coisa morreu, o Espírito morreu. E sabe o que Jesus faz no capítulo 20 de João, depois de ele ter morrido e ressuscitado? Deus chega para os seus apóstolos e faz o quê? Sopra o Espírito. Jesus recriou o Espírito. Para mim, a regeneração é a recriação do Espírito. Isso é o que Agora, sempre uma questão que sempre me abala. Que culpa que eu tenho de Adão? Tem gente que culpa Adão por causa do trabalho. Eu não precisava trabalhar, não precisava suar, não precisava sofrer se Adão não tivesse pecado. Só que nós estávamos juntos lá. Nós estávamos dentro de Adão. Nós estávamos nos lombos de Adão. Porque diante de Deus, meus amados, na Terra existe 8 bilhões de pessoas. Quem está do discipulado aqui já ouviu essa história 300 vezes. Na Terra existe 8 bilhões de pessoas.
Só que diante de Deus, meus amados, só existe dois homens. Só dois. Só dois. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 47, diz que existe o primeiro homem, o primeiro homem Adão, e o segundo homem Cristo. Só existe dois homens. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, da parte que nós estamos tratando, Paulo reitera, só existe dois homens, Adão e Cristo. Tá, e onde é que estão os outros? Dentro de Adão ou dentro de Cristo. Então, todos nós estávamos em Adão pecando, todos. E quando Cristo morreu, todos nós estávamos morrendo dentro de Cristo, sendo sepultados dentro de Cristo, ressuscitando dentro de Cristo, e nós estamos aqui vivendo dentro de Cristo. O que significa o batismo? O batismo significa entrar dentro de Cristo. E o que significa a ceia? A ceia significa comer Cristo. Jaime, que loucura é essa? João capítulo 6. Jesus disse o seguinte: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Então, quando nós somos batizados, nós entramos em Cristo. Quando nós comemos a ceia, Cristo entra em nós. O pão e o vinho que nós tomamos aqui representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E quando nós comemos o pão e o vinho, o que acontece com o pão e o vinho? Faz parte do nosso corpo, se torna um. Em 1 Coríntios capítulo 5 e 17, é um versículo que eu nunca me lembro de que é. Diz que quem se une ao Senhor, quem se une a Jesus, é um corpo com Ele. Nós somos um corpo com Cristo. Nós vivemos dentro de Cristo. Você vive dentro de Cristo. Essa é a vida cristã. Glória a Deus. Pedro diz que nós temos a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Em Hebreus diz que nós somos participantes de Cristo. Nós abandonamos Adão, nós morremos para Adão, morremos para o pecado, e agora vivemos dentro de Cristo. Só existe dois homens, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. E Adão, então é o seguinte: por que o pecado de Adão e as consequências é imputado a todos? Que culpa eu tenho, Jaime, por causa do pecado de Adão? Não, é que eu estava dentro de Adão. Eu não tinha nem nascido, mas eu estava lá, em Adão. Então, o pecado de Adão é imputado a todos. Só que Deus, isso seria injusto. Só que Deus disse o seguinte: então vou resolver o problema. Ele resolveu o problema com o segundo homem, o último Adão. Da mesma forma, é muito simples, a gente crê em Jesus, mas não crê em Adão. Ou a gente crê em Adão e não crê em Jesus. Da mesma forma, como aqui a gente herdou o pecado, a morte e a condenação. Da mesma forma, como a justiça de Cristo, pela morte na cruz, é creditada aos crentes. É um débito e um crédito. Quem é contador, quem confere o extrato bancário, entende. Em Adão nós recebemos um débito, e nós temos que nos livrar desse débito, desse fardo, dessa escravidão do pecado. E como é que a gente se livra? Morrendo para Adão e recebendo com o crédito de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Paulo, em Romanos 6, ele usa uma expressão chamada sabendo. Sabendo isso. É conhecendo o que nós estamos conhecendo hoje, que nós morremos com Cristo. Essa expressão sabendo, pastor Anderson, no grego ela tem um significado, diz que é de contabilizar, irmão Casagrande. É que nem aquele contador que faz os teus débitos e créditos lá da tua empresa lá. O que Paulo está dizendo para nós? Olha, quando vocês entenderem que vocês, em Adão vocês são escravos do pecado, em Cristo vocês são libertos, em que Adão vocês têm um débito, e em Cristo vocês têm um crédito, vocês têm que calcular, o que vocês querem? Querem continuar Adão, escravo do pecado, ou querem Cristo, aleluia, que dá vida e vida eterna, vida gloriosa e vida abundante, que vale a pena ser vivida e que satisfaz? O que vocês querem? Paulo diz, calculem, o que vocês querem? Oh, glória, eu quero Cristo. Eu creio que todo mundo quer Cristo aqui. Amém? Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Está aqui, ó, o texto. Depois eu posso disponibilizar. Só existe dois homens. Ó, Adão, o qual é a figura. Adão é uma figura de Cristo. Cristo é a realidade, Adão uma figura. Uma representação de Cristo. Os dois homens.
primeiro homem e o segundo homem. Olha só que interessante, em Gênesis capítulo 5, versículo 2, diz que no dia em que o homem e a mulher foram criados, e Deus os abençoou, Deus lhes chamou Adão e Eva. Deus chamou os dois de Adão. E se ler os contextos, vai verificar que é o seguinte, quando Deus criou Adão, Deus criou a sua imagem e semelhança. Nesse versículo, no próximo, os filhos de Adão não são mais a imagem e semelhança de Deus, porque o Espírito morreu. O texto bíblico diz que Adão gerou filhos, Adão e Eva geraram filhos, a sua imagem, a imagem deles, escravos do pecado. Que maravilhoso, graças a Deus, que Jesus nos libertou do velho homem, do Adão. Então, meus amados, afinal, quem sou eu? Você é Adão ou você é Cristo? Hoje Deus está falando conosco, escolha, quem você quer ser, Adão ou Cristo? E Jesus então falando para Nicodemos, ele disse o seguinte, quem nasce de pais humanos, quem é filho de Adão, é humano, é pecador. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem nasce humano, nasce pecador, escravo do pecado. Então nós nascemos Adão, velho homem, o espírito está morto, ele é pecador, ele é escravo do pecado, ele é filho do diabo, porque Jesus, João lá em 1 João diz que quem pratica pecado é filho do diabo. Meu Deus, que pesado. E está condenado, já está condenado. Mas e Jesus disse o seguinte, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, letra maiúscula, do Espírito de Deus, é Espírito. Mais uma prova de que o Espírito é recriado. Jesus para a mulher samaritana, ele disse o seguinte para a mulher samaritana. A mulher disse assim, será que é aqui que se adora ou em Jerusalém que se adora? Jesus respondeu para ela e disse o seguinte, na verdade eu digo para você, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o Espírito ia ser recriado. Por que tinha que adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. A carne não pode adorar a Deus. Adão não pode adorar a Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Diz que a carne não pode servir a Deus. Então quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Adão, aqui Adão é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Quando nós nascemos de novo, morremos para Adão e nascemos dentro de Cristo, nós somos do céu. Você é do céu. Nós somos embaixadores de Cristo, de Deus aqui na terra. Aleluia. Oh, glória, que coisa gloriosa. Em Cristo nós somos um novo homem. A Bíblia traça muito esse paralelo entre o velho homem e o novo homem. Velho homem Adão, novo homem Cristo. Ou nós somos velho homem, a velha criatura, a velha natureza, ou nós somos Cristo, o novo homem. Em Cristo nós temos o Espírito regenerado, nós somos justos, somos santos, somos livres da escravidão do pecado, somos felizes e bem-aventurados, temos vida abundante que satisfaz. Filhos de Deus, e já temos a vida eterna. A vida eterna nós não vamos ter lá, nós já temos aqui, nós já vivemos a vida eterna. Jesus disse, quem tem a mim, já tem a vida eterna. Quem crê em mim, está dentro de mim, já tem a vida eterna. Oh, que coisa maravilhosa. Estou olhando para a hora. Romanos 5:12, diz que o pecado ingressou no mundo por causa de um homem. De quem? De Adão. E por causa disso, todos pecaram. Todos pecaram. Um homem, Adão. Todos pecaram. Por quê? Por causa de uma só transgressão. O que é pecado? O que é transgressão? É transgressão à lei. Adão transgrediu a lei de Deus, pecou, então todos pecaram em consequência dele. Todos herdamos o pecado de Adão e nascemos pecadores. Oh, que coisa gloriosa. O plano de salvação. Essa parte não, essa parte é terrível. Em Cristo. Romanos 11:32 e Gálatas 3:32 diz que nós estamos encerrados. O que é encerrados? Presos. Nós nascemos presos. Diz que Deus e a Escritura nos encerrou debaixo do pecado. Todo mundo nasce preso debaixo do pecado. Mas graças a Deus que tem o complemento do versículo que diz o seguinte: a fim de usar de misericórdia para com todos, para que a promessa da fé,
a promessa de crer em Jesus, crer para dentro de Jesus, fosse dada aos que creem. Aleluia! O texto diz que nós estamos presos, encerrados debaixo do pecado, escravos do pecado, mas que em Jesus Cristo há libertação. Aleluia! E o que a gente precisa fazer para conseguir essa libertação, irmão Jaime? Fé em Jesus. Fé em Jesus. Crer para dentro de Jesus. Morrer para Adão e entrar em Jesus. Isso é a obra de redenção. Então, o texto que nós lemos no início foi o seguinte. Paulo diz que a lei veio para que a transgressão aumentasse. E ele se viu, apesar de já ter sido justificado dos pecados, de ter recebido Jesus, de ter tido a revelação de Jesus, ele ter os pecados lavados, ele continuava pecando. Ele continuava pecando. E quando ele se viu, ele se apegou à lei. E quando em Romanos capítulo 7, diz que Paulo, diz que eu não sabia, quando eu conheci que a lei dizia não cobiçarás, eu virei um cobiçador. E quando eu virei cobiçador, eu morri. Então a lei vem mostrar o pecado. E aí Paulo diz o seguinte, vamos continuar pecando então? Para que a graça de Deus abunde? Vamos ter uma licença para pecar, pastor Denilson? Não. Paulo diz, não vamos continuar pecando. Não vamos. Por que não vamos continuar? Ele dá a receita de como não continuar escravo do pecado. Paulo diz o seguinte, devemos então continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada, mais abundante? Paulo diz, de maneira nenhuma. Ele dá um grito, não, jamais. E aí ele dá a receita de como a gente se liberta da escravidão do pecado. Como a gente se liberta? Nós que já morremos para o pecado. Meus amados, nós vamos ter que caminhar para o encerramento, tá? Nós só falamos a primeira parte. Mas, amados, o que é o Evangelho? Deixa eu ver se acho que está mais para frente. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos apresentar mais 2, 3 slides aí, vamos. O Evangelho promete libertação? Sim, promete libertação. Lá em Romanos capítulo, o Evangelho é o poder de Deus para libertar por meio da cruz. O Evangelho promete libertação da escravidão do poder do pecado, Romanos 6:6. Para que nunca mais sejais escravo do pecado. Então ele promete libertação, sim, promete. Para que o pecado não poderá mais exercer domínio, o pecado não poder mais reinar sobre você. Antes eram escravos, antes em Adão nós éramos escravos. Em Cristo, agora em Cristo vocês são libertos do poder do pecado. Meus amados, eu passei 28 anos. Nós vamos encerrar lendo Romanos capítulo 6, vamos ler esse aqui, Romanos capítulo 6, versículo 6, tá? Nós vamos encerrar lendo isso aí, se quiser abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 6. E depois, se o conjunto puder cantar aquele hino maravilhoso que vocês cantaram lá no meio, tá? Quando ele morreu, quando Cristo morreu, eu morri com ele. Sim, porque nós cremos em Jesus. Quando você crê em Jesus, você entra em Jesus. E quando nós saímos de Adão e entramos em Jesus, na cruz, quando ele reviveu, quando ele ressuscitou, o conjunto cantou, hino maravilhoso, hino, a palavra de Deus cantada. Escolha maravilhosa, parabéns. Quando Cristo ressuscitou, irmã Ruth, nós ressuscitamos com Cristo. Oh, Jesus, maravilha! Aí continua. Quando ele venceu, eu também venci. Por que eu venci? Por que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores? Porque nós estamos dentro dele. Ele vence. E nós vencemos dentro dele. Como Cristo venceu o pecado, a morte, o diabo, como Cristo venceu tudo.
Sabe como Cristo venceu tudo? Morrendo. Onde? Na cruz. Era isso que nós íamos apresentar a partir daí. Depois nós podemos compartilhar o PowerPoint. Cristo venceu tudo morrendo na cruz. Ele era o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Deus já sabia que o homem ia pecar. E já providenciou o Cordeiro de Deus, Cristo. Ele já se ofereceu para morrer e nos resgatar do pecado. E nos incluir na sua morte. Então ele diz aqui, ó, quando ele venceu, nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores, porque nós vencemos dentro dele. Quando ele subiu ao céu, eu também subi. Eu também subi. Tem um autor que diz o seguinte, o resto do evangelho. Ele diz o seguinte, ó, nós estamos aqui, mas nós já estamos no céu. Nós já estamos vivendo com Jesus. Efésios fala isso. Eu também vou subir. Eu vou subir. Aí depois o conjunto, pode se preparar conjunto, vamos ler. Romanos capítulo 6, versículo 6, se você abriu sua Bíblia. Meus amados, isso aí foi a guinada na minha vida, aconteceu há 3 anos. Há 3 anos aconteceu a guinada na minha vida. Eu recebi Jesus em 1994. Só que antes de receber Jesus, eu havia me viciado. Eu havia adquirido um vício. Quando eu aceitei Jesus, fiquei 6 meses livre do vício. E depois eu carreguei esse vício por 28 anos. Eu pecava e pedia arrependimento, perdão. Pecava e pedia perdão. Pecava e pedia perdão. E eu sabia que Jesus perdoava, sabia? Mas minha vida era uma desgraça, eu era um hipócrita. Eu moro no 8º andar. Eu me odiava. Eu olhava para baixo e dizia o seguinte: eu não sou covarde de me matar, mas eu quero morrer. E eu não sabia que Jesus tinha providenciado uma morte para mim, que não era o suicídio. E sabe onde é que ele providenciou a morte? Ele me incluiu na sua própria morte. Aí quando eu ouvi essa mensagem, que Cristo não morreu sozinho na cruz, que eu morri dentro de Cristo, eu disse, essa é a saída. Romanos capítulo 6, versículo 6. E eu repeti esse versículo dezenas e dezenas de vezes. E disse, Jesus, eu quero essa realidade na minha vida. Eu quero essa realidade na minha vida. Essa é a tua palavra e eu creio na tua palavra. Eu creio que eu morri com Cristo na cruz. E eu quero a libertação, não quero mais ser escravo do pecado. E faz 3 anos que o pecado foi embora. Eu fui para psicólogo, fui para psiquiatra. Eu comprei 50 livros para me libertar e não conseguia. Porque eu não sabia que eu tinha que morrer. E eu morri. Faz 3 anos que eu estou livre. Romanos 6 e 6, para nós fechar e o conjunto cantar. Diz o seguinte, sabendo, fazendo as contas. Débito em Adão, desgraça em Adão. Sofrimento em Adão. Morte em Adão, condenação em Adão. Crédito em Jesus, vida eterna em Jesus, libertação, transformação, salvação. Oh glória! Vida nova, vida livre da escravidão do pecado. Vida abundante, que satisfaz. Sabendo isso, que o nosso velho homem, o Adão, foi crucificado. O Adão foi crucificado com ele, com Cristo na cruz. Cristo não morreu sozinho, eu morri com Cristo. Nós precisamos morrer com Cristo. E ele continua, para que o corpo do pecado seja destruído, para que o velho Adão que morava dentro do Jaime fosse aniquilado, destruído, que o pecado fosse arrancado. E ele termina o versículo dizendo o seguinte: e não sejamos mais escravos do pecado. Oh glória! E não sejamos mais escravos do velho Adão. Aleluia, você morreu com Cristo. Você foi enterrado com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. E Cristo vive em você e você vive em Cristo. Creia nessa palavra. Aleluia. Concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado,
acontece. Creia.